Olá, queridos! É uma alegria muito grande poder a gente continuar os nossos estudos em cima dessa carta de Paulo a essa igreja situada em Tessalônica. Eu sei que esse livro, essa carta de Paulo, pode ser muito abençoadora para você. Nós estamos dentro dessa série chamada Crescer, onde tem como objetivo estudar a Palavra de Deus e ajudar cada um de nós a crescer a estatura de Cristo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, que essa palavra possa vir ao encontro do teu coração e te ajudar a crescer no Senhor Jesus. Vamos juntos? Muito bem, nós estamos agora no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Eu quero fazer um pouquinho diferente hoje no estudo. Eu quero compartilhar com vocês alguns trechos que estão aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses. E eu vou destacar, então, no final, uma palavra específica do capítulo 3, mas que vai nos ajudar a compreender um princípio maior, mais amplo, contido nessa carta. Eu quero começar dizendo, querido, aquilo que eu disse já lá no início do nosso estudo, que dá a nítida impressão de que Paulo tem um grande afeto por essa igreja, mas mais do que um afeto por essa igreja, é muito claro que essa igreja tem um testemunho muito coerente com o Evangelho. A Bíblia fala lá, por exemplo, Tessalonicenses capítulo 1, né? Ele vai falar, olha, foi por meio da mensagem de vocês, né, que se propagou por toda a região o Evangelho, né? Toda aquela região, por toda parte, foi conhecida a fé que eles têm no Senhor Jesus. No verso 8, ele fala sobre isso. Então, eles têm realmente uma experiência profunda com o Senhor, de tal forma que se torna algo prático, algo vivencial, algo que todas as pessoas, não só naquela cidade, mas na região, podem experimentar, podem perceber, podem enxergar na vida deles. Então, mas ainda assim, essa comunidade que tem experimentado tanto do Senhor e tem dado um bom testemunho, o apóstolo Paulo usa por 3 vezes a expressão cada vez mais. Cada vez mais. Essa expressão situada em pelo menos 3 ocasiões nesse livro tem como significado crescer, transbordar cada vez mais. Ou seja, tem a expressão de ser abundante. E olha só quais são os lugares que esse texto aparece. 1 Tessalonicenses 3,12, a palavra diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. 1 Tessalonicenses 4,1, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. E também a gente pode conferir lá no verso 10 do capítulo 4. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia, aquela região que eles estão situados. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. É a mesma palavra utilizada em 1 Tessalonicenses 3,12, 4,1, 4,10. Cada vez mais. Ser abundante. Que seja abundante o amor que eles têm para com todas as pessoas. Que seja abundante a santidade que Deus expressa na vida deles, no caráter deles, no procedimento deles, nas atitudes que eles têm. Eu acho interessante compartilhar com você que a estabilidade do cristão é o crescimento. A estabilidade do cristão não é conhecer até certo ponto a Deus e ali estagnar, permanecer na mesmice,
ter essa vida rotineira com Deus, e de vez em quando à igreja, ter uma vida não regular, devocional, de oração. Não. Se nós fizéssemos uma pergunta e nós precisássemos responder, nós estamos mais maduros na fé hoje do que estávamos há 4 anos atrás? Se a tua resposta é, puxa, eu acho que eu mantive, eu acho que eu continuei nessa mesma caminhada, né? É porque você, na verdade, decresceu. Porque a fé cristã é como andar de bicicleta. Se a gente para, a gente cai. A gente precisa estar sempre progredindo, sempre crescendo, sempre com esse anseio de conhecer mais ao Senhor, com esse anseio de experimentar mais de quem Ele é, mais da sua presença, mais do seu poder, mais da sua graça e do seu amor para conosco. E é interessante que essa expressão ser abundante, ela nos arremete a como se fosse um recipiente, né? Onde ele está recebendo algo. E ele recebe de tal forma que ele transborda para além dele. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas na caminhada com o Senhor Jesus. Quando nós experimentamos uma vida com Deus, quando nós experimentamos uma vida de proximidade, de intimidade, de oração, de entrega, de dependência, não só esporadicamente, mas com regularidade, onde a palavra de Deus é o nosso sustento, o nosso alicerce, o nosso alimento, então a gente passa a transbordar aquilo que o nosso coração está cheio da parte de Deus. Por isso que mesmo Paulo fazendo referência que essa é uma comunidade que experimenta, que expressa um profundo amor pelas pessoas, um bom testemunho. Mesmo que aqui expresse que, muito embora ao seu derredor, na cultura grega, existia muita promiscuidade, muita imoralidade sexual, e eles viviam um outro padrão, um padrão de santidade, um padrão estabelecido por Deus, ele continua dizendo, olha, cresçam cada vez mais. Há sempre mais de Deus para experimentarmos. Há sempre algo de Deus que nós ainda não conhecemos e que nós podemos conhecer. Portanto, a estabilidade do cristão é o crescimento. Ou nós estamos sendo transformados à semelhança de Jesus, ou nós estamos sendo conformados com o mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, fala, nós sermos transformados de glória em glória à semelhança do seu Filho. Ou Romanos 12, 2, que fala para não nos conformar ao mundo. Então, ou a gente está sendo transformado cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus, ou nós estamos nos conformando, nos adaptando, nos flexibilizando no mundo e expressando aquilo que a nossa cultura ela tem como valor. A nossa cultura expressa como o que é bom, o que é certo, e os princípios, preceitos e a palavra de Deus se torna relativo na nossa vida, pelo politicamente correto, por aquilo que é aceitável culturalmente, mas que a palavra de Deus repreende ou anima a ser diferente, fazer diferente, falar diferente. Portanto, a fé e o amor dessa comunidade extrapolou o contexto privado, atingiu o público e o coletivo, mas Paulo ainda os anima a transbordar cada vez mais. Por isso que ele diz, eu quero destacar esse trecho para nós terminarmos, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 11 a 13, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, com todos os seus santos. Primeira coisa que eu quero destacar com prioridade é que quem faz crescer e transbordar é o Senhor. Por isso, nós devemos buscar a presença de Deus, porque é Ele que nos enche, é Ele que nos preenche, é Ele que nos faz transbordar. Mas também
ele fala de algo intencional. Um exemplo é o amor que Paulo teve por eles. Então, essa dinâmica de nós buscarmos a presença de Deus, mas sermos inspirados, impactados pela fé de outras pessoas, é a dinâmica que Deus quer que a gente viva. Ora, eu estou buscando a Deus com intensidade, ora eu estou sendo impactado pela vida dos irmãos, a crescer na fé, a buscar mais profundamente. Por isso que é tão importante a comunhão. Quando nós estamos em comunhão, existe o testemunho do irmão que está uma vida de oração, que está crescendo no Senhor Jesus. Isso nos anima a continuar buscando ao Senhor. Então, que na sua vida você tenha essa dupla busca, né? A busca por Deus em intimidade, com regularidade, no seu tempo em secreto com Deus, mas também a sua busca pelo Senhor no coletivo, na comunidade, onde você é inspirado, encorajado por outros irmãos. A estabilidade do cristão é o crescimento. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo estudo.